Oi galera, tudo bem? Sou eu, Fefe, e sejam bem-vindos a mais uma aula de física, né? E hoje nós vamos falar sobre deformações elásticas. Mas, assim, para começar, o que a gente pode definir? O que é um corpo elástico, né? Já que deformações elásticas vai envolver corpos elásticos, mas o que é um corpo elástico? É quando, assim, você está fazendo uma força deformadora. E aí, quando você acaba de fazer essa força, ela volta, esse corpo volta à sua forma anterior. Ah, então um corpo não elástico é aquele que, tipo, se você fizer uma força que vai deformar o objeto, quando você parar, ele vai continuar deformado, ele não volta ao tamanho original. Por exemplo, corpos elásticos seriam, sei lá, uma mola, um elástico, né? Seja aquele de marnota ou de prender cabelo, borracha, né, etc. São todos corpos elásticos. Um corpo não elástico, por exemplo, seria de um carro quando ele bate, tem uma força deformadora, só que ele fica amassado depois. Acabou a força e não, ele não volta ao tamanho normal, diferente de uma mola. Ela vai voltar para o seu tamanho normal, tá bom? Essa é a definição básica do que é um corpo elástico. Agora que você já sabe o que é um corpo elástico, a gente pode falar de fato, assim, mais aprofundado o que é sobre deformações elásticas. E quem é que vai explicar as deformações elásticas vai ser Hooke, a lei de Hooke, a lei dele que ele explica. Então, do que se trata essa lei de Hooke, afinal de contas? Eu vou criar aqui uma situação com uma molinha. O Hooke falava das molas, né? Então a gente vai continuar. A gente também vai falar das molas. Seria muito mais fácil se eu tivesse mola e eu conseguisse demonstrar isso, como é que realmente acontece. Porém, a gente vai ficar só no desenho, porque eu não tenho mola. Tristeza. Vou fazer aqui uma molinha no seu estado inicial. Então, essa daqui temos uma molinha. E esse daqui a gente vai falar que é o comprimento inicial dela, tá bom? O LO, tá? Só que aí, vamos pegar nessa mola. Olha, eu tenho aqui outra molinha, né? A mesma. Só que aí, nisso, o que vai acontecer? Nessa segunda situação, quando eu colocar um pezinho nela, ela vai e deforma. E fica um pouquinho maior. Então, eu vou ter aqui um corpinho, né? Que vai estar puxando ela pra baixo, tá? Pintura linda, maravilhosa. Vocês lembram, né? Vocês já devem ter visto isso. Que todo corpo realiza a terra puxa ele pra baixo. Que vai fazer a força-peso. E aí, isso daí vai deformar a nossa mola. Que vai ficar com outro comprimento. Eu vou falar que é um comprimento L, tá bom? E aí, assim, vocês também lembram da lei da ação e reação, né? Newton, né? Nosso velho amigo. E nesse caso vai ter uma força contrária, porque além disso, a mola também vai estar o tempo todo tentando voltar ao seu lugar, sua posição original, né? Sua forma original. Então, vai ter aqui uma força contra, que a gente vai chamar de FE, que é força elástica. Então, nesse caso, como eles são parzinho, ação e reação, a força peso vai ser igual à força elástica, tá bom? Agora vamos pegar, né? Só que vamos supor que, né, tem um outro corpinho. Deixa eu só pegar aqui. Tem aqui a molinha igual. Só que aí, o que acontece? Quando foi se deformar, tinha um bloquinho com o dobro do peso. Então, ele vai se deformar mais ainda, né? Olha só que deformado. E aí, aqui vai ter nosso bloquinho, que apesar de não parecer, ele é mais pesado mesmo, tá bom? Ele tá fazendo mais força, peso. Aí, se você for comparar, aqui vai ter... A gente pode chamar esse comprimento novo de L', tá? Ele também vai estar realizando uma força-peso, só que, como eu disse, é o dobro. Então, a gente coloca que é 2P. E aí, como é parzinho ação e reação, a mola está constantemente tentando voltar, né, à sua forma anterior, vai ter uma força elástica. E como é ação e reação, vai ser 2FE, vai ser o dobro também da força.
Então a gente pode dizer que 2P, né, o dobro do peso também, ó, vai ser o dobro da força elástica. Faz sentido? Tudo bem? E aí, outra consideração que a gente pode ter é quanto à variação de quanto que ele deformou. Então, tipo, se você for pegar aqui onde ele parava antes, a molinha, aqui, né, essa variação, a gente dá o nome de X, que seria meio que um delta L, mas a gente vai usar X mais fácil. E aqui, né, se você for comparar esse X com, né, a variação daqui, você vai ver que é o dobro, então vai ser 2x. Agora falando de fórmulas e tal, como é que a gente pode calcular a força elástica, então? Como é que a gente pode calcular a força elástica? A partir desse exemplo, né, que eu dei, e o que o Hooke falava, né, para definir a lei dele, né, que a força elástica vai ser igual a... O que é o K? Eu já vou explicar o que é o K vezes X. Vou explicar o que é cada um, mas essa é uma formulinha que a gente usa para calcular as coisas. O Fe vai ser a intensidade de força elástica, da força elástica. E ela vai estar em Newton. O que é o K? O K é uma constante elástica, ou seja, dependendo do material que a mola for feita, ela pode ser mais dura ou mais mole. Ela pode ter uma tendência a se deformar mais fácil ou não. A constante elástica é isso, o quanto, né, ela é fácil de ser, né, deformada. E ela vai estar em Newton por metro. Mas de onde veio o metro? Porque, pensa, se você isolar o K, né, passar o X para o outro lado, fica Newton sobre metro. Então, né, o que é o X mesmo? Vai ser a deformação elástica ou a variação do L, do comprimento. É a deformação elástica, o quanto que ele deformou. Mas você também pode falar que seria o delta L, a variação do L. E ela vai estar em metro, tá? Tudo que é comprimento a gente fala que tá em metro. Tá bom? Beleza? Ou outra forma de você escrever, né, de você calcular a força elástica, seria pela forma vetorial dela, ou seja, tipo, o vetorzinho Fe é igual a menos K vezes o vetorzinho de x'inho. Mas porque o que isso vai representar? É só para mostrar que quando a mola ela tá sempre tentando voltar à sua forma original, então ela vai estar sempre no sentido ao contrário da força elástica e da deformação elástica, entendeu? É só para mostrar isso, né? Então essa será uma forma vetorial. Mas eu gosto de usar mais essa primeira equação porque não fica trocando sinal nem nada, tá bom? Né? Mas se você preferir usar a forma vetorial, fique à vontade, tá bom? E só, né, por curiosidade, se algum dia você se deparar com um gráfico de deformação elástica, como é que vai ser um gráfico de deformação elástica? Ela vai construir um gráfico aqui bem ruim. Aqui vai estar, né, a força elástica, aqui vai estar em Newton, e aqui vai ser a deformação elástica, que vai estar em metro. Como é que vai ser assim? Saindo, né, aqui da origem, vai ter esse gráfico, ele vai até, sei lá, até um F1, vamos marcar um ponto aqui, e um X1, tá? Só pra marcar um pontinho, é mais ou menos aqui. Eu não estou usando uma régua, por isso que não tá nem um pouco reto, porém, olha aí, é aqui esse ponto no gráfico. O que vai ser esse ponto no gráfico? Ele vai ser o limite da elasticidade. Ou seja, quando você realizar uma certa força elástica e ele chegar em tal deformação elástica, a partir dali, ele não vai mais voltar. Ele vai ficar, tipo, deformado para sempre. Ele meio que perde sua propriedade de corpo elástico. Ele não volta mais. Porque, realmente, pensa no elástico de cabelo, principalmente meninas que usam elástico de cabelo, que ficam prendendo o cabelo. Pode reparar que você vai, tipo, esticando o elástico. Depois de um tempo, ele não volta mais. Tipo, ele não fica pequenininho, que nem quando você comprou ou ganhou. Não sei.
E aí ele não volta mais ao seu tamanho original, fica até meio ruim de prender o cabelo, porque ele não estica mais tanto. Então o que vai ser no gráfico? Vai ter aqui uma reta, belezinha. Aí só que chegou nesse ponto, o que vai acontecer? Vai ficar umas curvinhas meio loucas. Uou, não sei o que eu falo. É isso que acontece, ele não vai ser tão igual, tá? E aí uma conclusão que nós podemos tirar. Se você observar aqui, ó. Opa, o que eu estou fazendo? Opa, aqui tem um ângulo de 90 graus. Opa, aqui temos um ângulo θ. E assim, se você for calcular a tangente de θ, você vai olhar que assim, que tangente num triângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? O valor dele, né? Vai ser o FE. No caso seria FE1, mas vamos colocar só FE, né? Sobre o cateto adjacente, que seria o X. Eu já vi isso em algum lugar ou foi só impressão minha? Tipo, foi em algum lugar, tipo, nessa fórmula daqui de cima, se você isolar o K e passar o X pro outro lado. Ah, então a tangente de θ, né? A tangente desse ângulo aqui vai ser numericamente igual a constante elástica? Sim, meu caro. Sim, exatamente isso. Tá bom? E aí é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, por favor, né, mandem nos comentários. Fiquem ligados que na próxima aula, né, no próximo vídeo, eu vou falar de associação de molas. Né, algo bem interessante. Se você está interessado em saber, se liga aí no próximo vídeo, tá bom? Beijo, até mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!